Bem, eu acordei hoje e, cara, eu tô. Cara, eu perdi a noção dos dias, cara. Você tem noção disso? Eu não tinha a noção que ontem era sexta-feira. Cara, hoje é sábado, eu acordei, cara. Eu não sabia que dia era, mano. Jesus, eu. Olha o meu olho, como tá, meu Deus. E fala pessoal, como é que vocês estão? CacoCast na área, se derrubar é pênalti. Estamos na última parte do nosso testemunho. Quero deixar o meu like pra você que me acompanhou até aqui. Não sei se vocês repararam, mas hoje estamos, de branco. Hoje estamos de branco, pessoal. Por quê? Porque hoje eu vou falar sobre a minha libertação das drogas, pessoal. E antes de começar a nossa parte de fato do testemunho, eu quero falar para vocês, pessoal, dos nossos livros. Pessoal, você já adquiriu os nossos livros? Se você não adquiriu, você está perdendo tempo. A cada mês a gente vai fazer de uma forma autônoma, tá? Um pedido, tá? Dos nossos livros. Então fica mais fácil da gente estar mandando pra gráfica e mandando aí pra vocês, pessoal. O cara que não tinha mais jeito conta o nosso testemunho com mais histórias, mais detalhadas. E também temos O Viciado na Graça. Esse livro, pessoal, ele conta todas as coisas que eu aprendi no deserto, tá? Então é um livro para você ler, pôr na prática. Ler, pôr na prática. Não é um livro para você ler assim de uma maneira rápida, tá? Você lê um capítulo, põe na prática. Lê um capítulo, põe na prática. Esse daqui, cara, 1h30, 2 horas você consegue ler. Esse daqui é com mais prática, mais dicas, entendeu? Então é para você ir entendendo. Não é para você devorar num soco esse aqui. É para você colocar na prática. Ambos os livros estão aqui no link de baixo, tá, pessoal? Vocês podem estar encomendando ele e todo mês a gente faz um pedido lá na gráfica e mandamos para vocês. Então pode demorar um pouquinho, dependendo do dia que você faça o seu pedido, beleza? E também temos uma novidade para vocês, temos uma novidade. O meu amigo Gustavo de Paula deu-nos uma ideia de fazermos doação desses livros, pessoal, tá? Se você tem, né, a vontade aí no seu coração de estar nos ajudando a doá-los, por quê? O intuito dos livros é chegar às comunidades mais carentes, onde não tem dinheiro. E aqui na minha cidade tem um projeto chamado Pega Aí, né? Em alguns pontos estratégicos da cidade, onde a gente pode estar deixando os nossos livros e as pessoas vão lá e pegam gratuitamente. Elas leem e devolvem para esses pontos. Então, pessoal, se você quer ser um patrocinador do nosso projeto, dessa ideia maravilhosa do meu amigo Gustavo de Paula, vou criar um link ali também, tá? De doação, tá? Qualquer valor vai ser bem-vindo, pessoal. Qualquer valor que vocês quiserem doar, a gente vai estar fazendo daí a preço de custo. Vocês podem doar qualquer valor que vocês sentirem no coração, porque o intuito, cara, é isso daqui chegar na periferia, onde a pessoa não tem dinheiro para comprar eles de fato, né? E ajudando muitas pessoas, muitas famílias que estão com dependência química. Então, em breve, pessoal, eu vou estar gravando um vídeo lá desses pontos estratégicos e você vai ser um patrocinador deles. E esses livros, eu creio que em nome de Jesus, vão alcançar muitas pessoas, muitas famílias. Assim seja e louvado seja o nosso Senhor Jesus. Tamo junto, toca na renda, é nóis. E antes de mais nada, solta a vinheta aí com paz. Se você acompanhou os nossos vídeos até aqui, você é o mais que vencedor, né, de estar nos aturando, né, porque são histórias. Eu particularmente, galera, eu não estou contando todas as histórias para vocês, senão a gente ia ficar aqui até final do ano fazendo série. Então vocês puderam perceber no nosso testemunho anterior, né, que eu tava com
algumas crises, melhor dizendo, de esquizofrenia, sabe? Cara, era batata, era usar droga, assim, no segundo usado ali que eu dava, já, bum, começava a ver coisa, ouvir vozes, eu achava que meu celular tava hackeado, que tinha gente andando no telhado, no chão, por debaixo do chão, imagina. Então o que acontecia, gente? Era muita coisa, assim, esquizofrênica na minha cabeça, devido ao uso excessivo por um tempo muito grande, e, né, tipo, de frequência e de tempo muito grande na minha vida. Então era uma opressão muito forte, galera. Vocês não têm noção, sabe? Eu ficava muito ansioso, eu ficava com medo das coisas. Tipo, caía um alfinete lá na porta, eu já ficava, assim, travado de medo, de ansiedade, eu não sei explicar. E muitos dependentes químicos que estão passando por isso, provavelmente já estão nessa fase de você usar a droga e você ficar ali sem ação, né? Então, cara, esse daí já é um estágio um estágio agravado, mano, do negócio. Então eu ficava travado, eu não conseguia ter emoção, eu saía do meu corpo, era como se eu não fosse mais eu não sentia mais nada, só medo e ansiedade, e eu tinha que ficar usando mais e mais e mais por muitos dias. E ficava vendo coisas, ouvindo vozes, era horrível, a sensação era horrível. E quando acabava a droga, vinha um sentimento muito ruim, uma depressão muito grande. E eu tentava e não conseguia, cara, eu não conseguia sair. Né? Como muitos aí estão me ouvindo, já devem ter tentado de tudo e não conseguem, né? Cara, foi quando eu tive a brilhante ideia do quê? De ir pra uma droga mais forte, que é o crack. Confesso pra vocês, cara, que as primeiras vezes que eu usei crack foi libertador, entende? Era como se eu tivesse usando a droga pela primeira vez, galera. Assim foi, eu me sentia feliz, eu me sentia, sabe, era maravilhoso, maravilhoso. Só que o crack é uma droga que te engana. Era uma coisa assim que você perdia a noção do tempo, você perdia a noção de higiene, você entrava numa realidade alternativa. É como se o presente não fosse presente, como se essa mesa que eu tô vendo agora não fosse uma mesa. Por exemplo, eu pegava uma caneta e ficava olhando a caneta durante horas e horas e horas. Era uma experiência assim que você saía. Como que eu posso descrever? É como se a gente agora no plano real, na dimensão real, nós estivéssemos numa sintonia. Quando você usa o crack, cara, você entra numa sintonia muito além. A sintonia tá aqui na Terra, é essa. Quando você usava o crack, você ficava a milhão, entendeu? A tua cabeça dava um boom, assim. Então, cara, é mais ou menos isso que eu posso explicar pra vocês. Então eu começava, assim, no começo foi muito bom, só que depois de um tempo, eu comecei a apagar. Eu comecei a ficar dias e dias só fumando aquela porcaria. E quando eu me ligava das coisas que caíam, a ficha, já tinham se passado dias, eu tava sem comer, eu tava sem tomar banho, a gente perde a noção de higiene, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção do dinheiro, a gente vai, enquanto tem dinheiro, a gente vai lá e compra, não importa o horário, sabe? A gente entra em uma outra sintonia que não existe, galera. É uma droga altamente destrutiva, entende? Ela te dá, no começo, ela te dá uma sensação muito boa, mas ela te apaga. É igual esse pessoal que você vê na rua. Muitos estão dias sem comer, muitos estão dias sem dormir. Cara, literalmente você vira um zumbi. Literalmente. Assim, sem dizer a opressão psicológica, né? A opressão espiritual é muito grande. No final dela, cara, você sente medo de ir dormir ou medo de comer. Teve uma vez, né, que eu passei 5 dias. Fiquei, assim, 5 dias só fumando, em uma outra sintonia, brisando errado. Se eu colocasse uma música, parecia que a música estava falando comigo. Se eu colocasse um filme, parece que o filme, eu estava lá dentro do filme, para você ter noção, sabe?
Então, cara, muita coisa que tava aqui dentro, cara, meio que ia aflorando, entendeu? Mexia com muitos sentimentos do passado, muitas, assim, foi uma experiência muito sobrenatural. E depois de eu ter passado alguns dias só usando drogas, né? Eu tava assistindo um seriado na TV e, cara, eu me sentia parte daquele seriado. Vocês não têm noção, sabe? E eu me identifiquei com um dos personagens. Pra mim, eu era o personagem ali dentro. E, mano, confesso pra vocês que enquanto eu usava cocaína, eu era um cara muito lógico, eu era um cara muito chato. Eu queria saber o porquê das coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Né? E, cara, quando eu comecei a fumar crack, mano, alguma coisa começou a mudar dentro de mim, sabe? E eu, vendo esse personagem, eu me identifiquei com ele, daí era tipo um reality show, sabe? E eu me sentia nesse reality show porque eu tinha um sentimento de estar sendo observado. Volte e meia, eu achava que meu celular estava hackeado, né? Que tinha câmeras dentro de casa. E eu me sentia num reality show, né? Eu me identifiquei tanto com aquele cara, e daí nesse reality show eu lembro que ele foi traído pelos amigos. E, cara, assim, foi experiências sobrenaturais. Eu não vou conseguir, assim, descrevê-las pra vocês, e nem vem ao caso. Mas o que eu lembro, galera, que quando eu vi, assim, eu tava xingando todo mundo, assim, todo mundo que tava numa mágoa, tinha uma mágoa muito grande de pessoas. E nesse dia eu comecei a xingar, assim, eu sozinho, dentro de casa, mano, sozinho, não tinha ninguém. Eu comecei a xingar muitas pessoas do meu passado, amigos que não foram amigos, sabe? Alguns familiares. E eu comecei a xingar, cara. Xingar sozinho. Xingar as paredes, cara. Confesso pra vocês, cara. Confesso pra vocês. Mano. Olha o naipe da loucura, né? Foi quando, cara, eu desabafei, cara. Sabe? Saiu um peso assim de mim, cara. Mas um peso de eu ter exposto tudo pra fora. Sabe? E quando eu desabafei sozinho, foi uma experiência muito sobrenatural, cara. Eu comecei a chorar depois. Depois que eu falei tudo que eu tinha pra falar, veio algo assim, cara, uma carência de eu pedir perdão pra essas pessoas. E eu comecei a ver elas, olha só o naipe da loucura que eu tava, mano. Eu comecei a ver elas nas paredes aqui de casa. Pra cada pessoa que eu tinha xingado, eu comecei a ver elas na parede, no teto, assim e tal. E daí eu olhava, fulano, é você! Eu comecei a abraçar as paredes, mano. Comecei a abraçar as paredes. E choro, comecei a chorar, cara. Foi uma experiência sobrenatural que eu tive. Cara, foi assim, surreal. E drogado que tava. E abraçando as paredes, chorando. E pedindo perdão. Pedi perdão pros meus pais. Pras pessoas que passaram na minha vida. Sabe? Que parecia que tudo que tava no meu coração veio aquele dia. Aflorou. Sabe? Então primeiro eu xinguei todo mundo. Desabafei. E depois eu pedi muito perdão, cara. E abracei as paredes. Então, cara, eu sei que é uma coisa muito louca. Mas depois eu tive revelação que ali Deus começou a me curar. Vocês acreditam, galera? Ali Deus começou a me curar. Juro pra vocês, eu me senti amado de volta. Foi como se fosse uma experiência com o Espírito Santo. Foi uma experiência com anjos. Eu acho que tinha anjos ali no local. Eu tenho a certeza hoje, até hoje, sabe? Que tudo que eu passei, assim, de medo, de solidão, parece que Deus colocou fim naquele dia, cara. Sabe? Naquele dia eu entrei em contato também com umas pessoas do passado e também mandei mensagem pedindo perdão, sabe? Pessoas que eu magoei, tinha algumas que me magoaram e eu mesmo assim pedi perdão. Todas que eu lembrei eu fui pedindo perdão, sabe? Foi uma experiência sobrenatural. A partir daquele dia, cara, algo mudou dentro de mim, algo mudou, assim, na minha mente, na minha maneira de pensar e no meu coração. Era como se Deus estivesse falando pra mim, chega, filho, chega, já deu. Só que eu tava viciado. Foi como se Deus começasse a me castigar, digamos assim, entre aspas. Porque na palavra de Deus diz que Deus castiga quem Ele ama, Deus corrige quem Ele ama, né? Então foi quando eu comecei a entender, assim, cara, que Deus me amava e Ele ia começar a me castigar pra eu voltar pro prumo, pro eixo.
E quando a primeira coisa que aconteceu foi que eu fiquei fora do ar, assim, vários dias. Foi quando eu tive a brilhante ideia de ir numa hamburgueria aqui da cidade, né, aqui perto da minha casa. Eu fui lá pedir os hambúrgueres. E quando eu cheguei na hamburgueria, eu tive uma experiência sobrenatural. Tipo, sobrenatural mesmo. Eu avistei, assim, parecia que todo mundo tava falando comigo ao mesmo tempo, galera. Todo mundo daquele lugar, assim, do restaurante tava falando comigo. Então eu olhava, assim, pras pessoas com muito medo, tá ligado? Tipo, porque parecia que todo mundo falava comigo. E eu pude avistar, assim, uma mesa, em alguns metros, tinha umas pessoas em pé nessa mesa, sabe? E era como se eles estivessem fazendo um trabalho de voodoo. Vocês acreditam? Eles estavam em alguns metros, assim. E eles falavam, assim, vai pra direita, vai pra direita. E eu, sem querer, eu ia pra direita. Meu corpo físico ia pra direita. Era o que eu ouvia. Eles poderiam estar falando outras coisas. Mas a opressão maligna era tão grande aquele dia na minha vida e naquele ambiente que eu tive essa alucinação. E daí eu olhava eles de longe e eles falavam assim, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Eu ia pra esquerda. Sabe, cara? E daí foi quando eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. E falei assim em voz alta. E daí um dos rapazes, ele não olhava pra mim. Ele só ficava assim, olhando pro boneco. Ele falou assim, aqui você não tem poder. Eu falei, ah, é? Eu tava alucinando. Ele poderia estar falando uma outra coisa com os amigos. E provavelmente é isso que aconteceu. Só que no momento, como eu tava há dias sem comer, sem beber água, sem nada, foi o que eu ouvi. Ele falou, aqui você não tem poder. Eu falei, eu não tenho poder, mas Jesus tem. E saí do local, deixei lanche, deixei tudo, cara. Só que quando eu entrei no carro, galera, foi uma opressão muito grande, cara. Foi uma opressão, assim, demoníaca, muito grande. Eu me sentia como se tivesse alguém perto de mim, assim, tipo, uma opressão, uma energia muito negativa. Eu não sei explicar até hoje, galera, sabe? E eu acredito que era algum demônio, alguma entidade, né? E, cara, eu lembro que eu saí dessa hamburgueria, fui pra casa dos meus pais. Quando eu cheguei, assim, eu tava passando mal, eu tava com muito medo. Eu cheguei na casa dos meus pais, isso era umas 10 da noite, mais ou menos. Eu bati na porta da minha mãe, eu não sabia, cara, eu nunca fui incomodar os meus pais. Mas nesse dia eu não sabia o que fazer, cara. Eu juro pra vocês. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, mãe, me ajude. Me ajude que eu tô morrendo. E minha mãe achava assim, certo? Ela falou, você usou essas porcarias de volta? Eu falei, usei, só que agora é diferente. Eu tô morrendo. E daí minha mãe olhou e falou assim, pode morrer. Pode morrer aí. Eu não vou abrir a porta pra você. E daí, cara, aquele sentimento assim veio com tudo. Sabe? Muitas vozes na minha cabeça, ó. Nem tua mãe te quer de volta. Sabe? E eu lembro de ter sentado na calçada, assim, e sem saber o que fazer, cara. Eu não sabia. Eu achei que eu ia morrer aquele dia, juro pra vocês. Foi quando uma voz veio na minha cabeça, que era o Espírito Santo, e falou assim, vá pra casa. Cara, eu entrei no carro, eu tava voltando pra minha casa. No que eu tava voltando pra minha casa, minha vista começou a escurecer, era como se tivesse uma faixa preta na minha vista. Eu tava perdendo a visão. Quando eu tava chegando em casa, assim, muitas vozes na minha cabeça. Era como se tinha vários demônios falando assim, você vai morrer agora. Você vai entrar em casa e você vai morrer. Você vai morrer, você vai morrer. E eu entrei e eu lembro que eu pedi pra Jesus. Eu falei, Senhor, me ajude, que eu tô morrendo. Foi quando me deu uma clareada na cabeça, assim, e essa voz, a voz do bem, digamos assim, a voz do Espírito Santo, me falou, você não bebeu água, vai lá beber água. Eu falei, nossa. Cara, eu entrei em casa, assim, desesperado, abri a torneira e bebi água, cara. E bebi água, bebi. Cara, foi como se tivesse feito chua na minha cabeça, sabe? Aí que eu me liguei, eu tava 5 dias, cara, sem tomar água.
só tomando cerveja e gole mais forte, né? Vodka e tal, com energético e tal. Então, cara, quando eu tomei aquela água, cara, deu um chuá assim na minha cabeça. As coisas, as vozes, assim, foram embora. Eu pude ter mais clareza, mais visão das coisas. Me trouxe mais paz e eu me senti, assim, de boa, né? Aí vocês podem pensar, putz, agora que ele parou, né? Agora que... Aí, passou um tempo, depois desse tempo, no outro dia, eu com a minha mãe, eu pedi perdão, ela pediu perdão também, né? A gente não levou mais a mágoa pro coração, tá ligado, mano? Porque, tipo, no outro dia, o Espírito Santo falou assim pra mim, cara, você tem duas opções. Você pode pegar esse fato e levar pro teu coração e ficar com uma mágoa e dar legalidade pra Satanás agir na tua vida, ou você pode perdoar ela, mano. E como eu já tive aquela experiência que eu acabei de relatar pra vocês, que eu já tinha pedido perdão pra todo mundo, cara, parecia que tava mais fácil pedir perdão e tava mais fácil perdoar as pessoas. Aí, passou-se algum tempo, né? Eu tive mais uma recaída. E nesse dia, eu peguei o carro, peguei um conhecido meu que usava droga comigo também, e a gente foi a caminho da praia. Quando nós estávamos descendo a serra, sabe, eu já estava também embalado de uns 3, 4 dias, já ouvindo coisas, vendo coisas e tal. Quando a gente estava descendo a serra, mano, quando a gente passa por uma cidade antes de chegar na praia, cara, fechou o tempo, isso já era noite, mas fechou o tempo, assim, de chuva, e chegou numa parte, assim, que a gente tava descendo a serra, neblina, cara, neblina que não dava pra ver um palmo, assim, um palmo de distância. Aí veio um clique, cara, que daí eu me liguei que não era pra gente descer, foi tipo meio que o Espírito Santo me avisando, cara, Deus tá te mostrando que não é pra você ir. O que aconteceu? Eu falei pra ele, cara, eu não vou descer. Chega, olha como que tá isso aqui. Por mais que a minha vontade fosse de descer, eu falei, não dá, vai dar algum enrosco. Então era meio que Deus bloqueando, galera. Juro pra vocês. Era Deus... E chuva de rodear. Aí o que aconteceu? A gente voltou. Fizemos o retorno e voltamos. Quando a gente voltou pra minha cidade, não tinha neblina e não tinha chuva. Já começa por aí, ó. E daí, e a gente fumando, cara, dentro do carro, né? Aquela marofa de crack horrível, aquela opressão maligna, galera. Era como se eu falasse uma coisa, ele estivesse aqui do meu lado, eu falava uma coisa pra ele, pra esse meu amigo, e o meu amigo entendesse outra. Era como se tivesse um demônio soprando nos nossos ouvidos e distorcendo o que a gente falava um pro outro. Vocês acreditam? No meio do carro. E aquela atmosfera do crack, a gente não conseguia conversar sem um entender coisas erradas sobre o outro. Então ele falava uma coisa, eu entendia outra. Quando a gente estava na rodovia, eu não sei o que eu apertei, cara. No meio da confusão da nossa conversa, voltou a nossa conversa, né? Um se desentender do outro. Eu não sei o que eu apertei, que o porta-malas do carro levantou. E daí ele falou, viu? Oh, o porta-malas tá aberto. Eu parei o carro na rodovia e ele falou uma coisa e eu entendi outra. O que eu entendi foi assim, cara, ele acelerando, como se era pra eu saísse de imediato do carro. O porta-malas tá aberto, vá lá. Algo assim, entendeu? Tipo, me acelerando. Quando eu coloquei a mão na maçaneta pra abrir a porta, que eu ia sair assim num galeto, eu ia sair rápido, uma outra voz do Espírito Santo falou assim, não abra! Quando essa voz falou não abra, eu só segurei na maçaneta e não abri. Passou um caminhão, galera. Mas tirando tinta. Cara, eu ia morrer aquele dia. Era pra ter aberto e... Juro pra vocês. E eu fiquei em paz. Porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu não sei o que estava acontecendo. Mas é como se eu tivesse um propósito pra estar aqui hoje falando isso pra vocês, galera. Aquele dia eu tive a certeza que eu não ia morrer.
Aquele dia eu tive a certeza que eu tinha um propósito na vida. E eu me acalmei. Eu falei, cara, depois que eu vi o caminhão passando do meu lado, que era pra eu estar morto, eu falei, hoje eu não morro mais. E fiquei em paz. Quando eu fui fechar lá, eu olhei pro céu, cara, o céu tava muito diferente. Eu não sei o que de fato exatamente aconteceu, mas foi algo assim, sobrenatural. Que eu tive a certeza que Deus estava cuidando de mim. E eu me acalmei. E eu consegui voltar para casa. Depois desse dia, vocês podem pensar, agora que ele parou, né? Muito que me enganei. Eu tinha ficado fora do ar há alguns dias. Fiquei usando droga muito tempo sozinho, com aquela vontade de ir pra praia. Só que dessa vez tinha um amigo meu que tava lá na praia. Eu estava entrando para as praias, eu me perdi nas entradas que você entra pra praia. E continuei na estrada, na rodovia. Quando eu vi, eu já tava indo pra Santa Catarina, pras praias lá de Santa Catarina, só que não é, eu sou aqui do Paraná. Aí eu tive que fazer o quê? Tive que fazer o retorno e voltar. E numa dessa volta, eu entrei em uma cidade ali que, cara, eu não lembro até hoje qual cidade que é. Eu suspeito que seja uma cidade ali. E, cara, fiquei assim... Eu fiquei perdido na cidade. Eu já tava fora do ar. Aí, a muito custo, eu consegui sair dessa cidade que eu estava perdido. E fui para a cidade que tava o meu amigo. Eu tinha duas opções. Nessa vida sempre vamos ter duas opções. Ou tu parar, ou tu continuar com o erro. E o que eu fiz dessa vez? Ao invés de eu voltar, na segunda história eu tive essa oportunidade de voltar. Nessa outra também eu tive a escolha. Só que o que aconteceu? Eu continuei. E daí deu ruim. Eu continuei. E daí, quando eu tava chegando, já tinha acabado com as drogas, né? Quando eu tava chegando lá na praia, faltando alguns minutos, eu parei em um barzinho, peguei um corote, olha as ideias. Pensei, eu vou tomar um golão para ficar um pouco acordado. Só que como eu já tava 4 dias, assim, já mal, né? Sem dormir, só usando droga. Tinha acabado a droga e quando eu bebi, o corote me deu sono. E daí o que aconteceu? Eu tava indo pra praia, em direção à casa dele, faltando 10 minutos, teve uma operação da polícia rodoviária. Quando o policial me enquadrou, cara, eu tinha certeza que era Deus me mandando o policial. Eu tinha certeza. Inclusive tá lá no boletim de ocorrência, que eu agradeci a equipe, eu saí do carro. Eu com o corote na mão, mano. Hoje eu dou risada, mas meu Deus, na hora foi horrível. Eu com o corote na mão, eu falei, o senhor é um anjo que apareceu na minha vida. E agradeci ele, falei, o senhor tá fazendo o teu trabalho. Eu sempre fui um cara de respeitar as autoridades, mano. Nunca fui de desacatar ninguém, por mais drogado que eu tivesse, por mais bêbado que eu tivesse, né? E eu agradeci, eu falei, olha, o senhor foi um anjo que apareceu na minha vida. E ele me enquadrou, né? Levou para a delegacia. Na delegacia, o delegado estipulou a fiança. E quando eu fui pagar a fiança, galera, eu tava tão bêbado que eu não consegui pagar. Eu bloqueei meus aplicativos, mano. Você acredita? E tentei pagar, não consegui. Um deles lá tava sem dinheiro também. O que abriu tava sem dinheiro. E os outros que tinham um quartel lá não conseguia abrir. Aí, galera, eu tinha direito a um telefonema. Pra quem que eu liguei? Eu falei, cara, não vou ligar pros meus pais porque é muito vergonhoso, né? Vou ligar pro meu amigo. Tô esperando ele até hoje. Tô esperando ele até hoje lá, cara. Não foi no outro dia, pelo contrário, né? Eu pensei, cara, eu já tô há 4 dias sem dormir mesmo, vou dar um cochilo aí, né? Eu fui preso, era por volta umas 9, 10 horas. Cara, cheguei na cela, ali da delegacia, dormi. E pensei que ia ficar por ali mesmo até o meu amigo vir. Só que ele não veio no outro dia, né? E no outro dia o pessoal da penitenciária tava ali pra levar os presos lá pra penitenciária mesmo, que era em outra cidade, no litoral.
a 40 km da onde eu fui preso. Eu falei, mano, não acredito, mano. Eu tinha dormido muito pouco nesse dia. E eles com as escopetas ali, encaminhou a galera. E teve um cara que tava preso que ele boquejou com os policiais. Ele foi muito mal educado com os policiais. Os policiais foram lá e deram uma sprayzada, assim, aquele spray de pimenta, tá ligado? No cara, pra ele, pra ele se ligar. E esse cara entrou no camburão e eu entrei por segundo, algemado na frente dele. Entende? Aí, só que esse spray de pimenta, ele passa, se você tá num ambiente com a pessoa, ele passa de um pro outro. Cara, entrou mais um pai de família que tava preso por embriaguez ao volante e mais um outro lá que era problema familiar. E eu preso no meio dos 4 malucos. E aquele spray de pimenta passando pros outros, cara. Só que, cara, eu tava há dias sem dormir, tava dias sem comer, sem tomar água. E o que aconteceu, galera? Começou a me trancar. Começou a faltar ar e trancar a minha garganta. E aquele dia eu achei que ia morrer também. Esse dia, cara, não que os outros eu não achei, mas foi a terceira experiência de quase morte. E daí, eu preso, faltando ar. Quando eu olho para trás, eu senti uma presença maligna muito grande. Muito grande. E atrás de mim tinha como se fosse uma entidade maligna com uma lupa enorme, a lupa. Sabe quando você era criança, tem alguns que pegavam uma lupa e queimava bonequinho ou queimava formiga? Era a mesma coisa, cara, que estava acontecendo comigo. Aquele dia eu senti, assim, um demônio muito grande atrás e com uma lupa me queimando. Porque aquele spray de pimenta, cara, queimava a minha pele inteira e trancando minha respiração. E eu tinha certeza que eu ia morrer aquele dia. Aquele dia eu tinha certeza. Eu falei, putz, cheguei no ápice, né? Foi quando eu mesmo vi assim que eu ia morrer, eu peguei e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu posso ser esse nóia que eu tô sendo, mas tem uma coisa que eu nunca fiz, foi te negar. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. E quando eu fiz essa oração, na minha mente veio como um jato d'água, assim, um balde de água jogando. E daí o meu corpo, cara, queimando. Mas a minha mente, calma. Bem calma. Era como se Jesus estivesse assumindo o controle da situação. Eu falei, cara, hoje eu não morro mais. Hoje eu não morro mais. A gente entrou na penitenciária, colocamos uniforme, né, tudo laranja e tal. E quando abriu a cela, galera, era 2 pavilhões. 2 pavilhões. Aquele cheiro de cadeia mesmo, tá ligado? Cara, ali meio que caiu a ficha, tá ligado? Eu falei, cara, olha onde que eu fui parar, mano. Veio um cara, né, um dos presos ali, ele explicou as regras. Eu fui apresentado ali pro pessoal, eles me perguntaram, o que você fez, né? Então, quando eu expliquei a minha história, né, que eu não era da cidade, que foi embriaguez ao volante e tudo mais, os caras ficaram mais de boa. Entendeu? Daqui a pouco você vai embora. Falaram assim pra mim, daqui a pouco você vai embora. Então eu fui muito na humilda, entende? Fiquei muito na humilda, fui lá, tomei uma água. Cara, ali fiquei em paz, mano. Pra você tomar banho, era numa bica, entendeu? Era uma bica, não tinha chuveiro, nada. Era na água gelada. Pra você fazer suas necessidades, tinha uma fossa, assim, no chão, né? E tinha uma cortininha de plástico ali, que era para você, né, não ficar exposto. E era um pavilhão com várias celas, né? Só que todo mundo ficava circulando naquele pavilhão, cara. Aí na hora de dormir, cada um ia para sua cela, cada um tinha o seu grupo.
E era uma coisa muito de respeito, entende? Então eu fui encaminhado para um grupo, entendeu? Que era mais 3 pessoas. Eu era o quarto que tava ali. Pra você comer, primeiro, cara, a comida não tinha sal, não tinha óleo, sabe? Muito pouco, muito, assim, mínimo. Eu comecei a dar valor, cara. Comecei a dar valor em tudo, sabe? Eu comecei a dar valor pra um prato de comida. Quando eu cheguei lá, eles me deram um toquinho de sabonete, cara, né? Que tudo ali dentro é compartilhado, cara. Ali é tipo uma união da galera muito massa, nesse sentido, porque todo mundo se ajuda, entende? Então, cara, eu ganhei um toquinho de sabonete, eu comecei a dar valor pra um pedaço de sabonete, mano. Entende? Até então eu não sabia o valor de um sabonete. E ali dentro eu fui vendo isso, cara. Fui vendo isso. Por mais que eu tenha ficado poucos dias preso, serviu pra mim uma escola ali dentro, cara. Porque eu falei, cara, pra cá eu não quero mais voltar. Cara, sem saber o horário das coisas, se tava dia, se tava noite, se tava sol, se tava chuva. Cara, é horrível, mano. Horrível. E ali, cara, eu pude, por mais que fosse poucos dias, mano, eu pude ver, assim, o que rumo tava levando a minha vida, mano. Eu pude perceber, eu pude analisar. Eu falei, mano, eu tô assim... É como se Deus falasse pra mim assim, viu, filho? Chega, já deu. Ó, você tá preso. E bem na semana, cara, nossa, bem na semana, eu tinha comprado uma cama. A cama tava aqui dentro de casa, eu não tinha nem dormido na cama, cara. Tava no plástico. E eu dormindo no chão da cadeia, de uma outra cidade que eu não conhecia ninguém. No relento, sem travesseiro, mano, sem nada, sem cobertor, sem nada, mano. Ali eu comecei a abrir meus olhos, mano. Tava um calor insuportável nesses dias que eu fiquei preso. Ficou calor até as 7 horas da noite. 8 horas da noite virou o tempo, galera. Virou o tempo. Chuva e frio, mano. Chuva e frio. Juro pra vocês. Eles me soltaram às 8 da noite e pra onde que eu ia, cara? Pra onde que eu fui? Não tinha pra onde ir. O único lugar, porque eu tava numa outra cidade, eu fui preso em uma cidade, eu tava a 40 km da outra cidade. Eles falaram assim, não, você vai lá na rodoviária, eles te dão uma passagem se você apresentar esse bilhete. Cheguei na rodoviária, eles falaram, negativo, não existe isso. Aí o que aconteceu, cara? Eu tive que mendigar uma passagem, mano. Eu tive que mendigar uma passagem. Comecei a pedir, cara, na rodoviária, mano, tipo, virado no mendigo mesmo. As pessoas nem olhavam na minha cara, mano. Quem se compadeceu da minha história foi um cara que tava comprando uma passagem. Que eu falei, cara, eu sou lá de Ponta Grossa, aconteceu isso, isso e isso. Por favor, me ajude, cara, que amanhã eu vou te dar em dobro. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu voltei pra minha cidade, eu mandei o Pix pro cara, anotei o Pix do cara, mano. E o cara me ajudou, cara. Eu peguei uma passagem, voltei pra cidade que eu tinha sido preso, cheguei na delegacia, tava lá, tava escrito lá no cartazinho, horário de atendimento, das 9 às 18, algo assim, das 9 às 18 horas. Eu falei, não é possível, cara, e agora? E agora, mano? O que eu faço? Cara, e chuva e frio, mano. E eu de camiseta e chinelo, cara, e frio que tava, mano. Cara, mano, que história, né? Que história. Aí, cara, eu falei, vou ter que passar a noite aqui, cara, porque só vou conseguir pegar minhas coisas aqui amanhã, né? E daí tive que ficar na cidade, né? O que eu fiz? Eu desci pra praia. Desci pra praia, né? Eu falei, vou me encostar em algum canto aqui, aí eu me viro, né? Cara, confesso pra vocês, cara, fiz amizade com os mendigos lá, mano. Sério. Cara, as pessoas que muitas vezes você não dá nada são as pessoas que mais vão te ajudar quando você precisa, mano. Foi isso que eu aprendi. E, mano, os mendigos me ajudaram, mano. Tinha um mendigo lá, ele falou, cara, eu contei um pouco da minha história, o cara tava frio, cara, mas frio, o cara me deu um gole de cachaça e tomei a cachaça, assim, pra esquentar o pelo, cara. E daí a gente tava num quiosquinho, assim, na praia, e cheio de cachorro, cara, mas cheio de cachorro. Ele, cara, eu vou até arrumar um colchonete aí, cara. O cara olha a humildade do cara, mano. O cara me ajudou, mano.
me deu um pedação lá de colchonete, eu dormi no colchonete, e em volta, cheio dos cachorros, mano. Eu dormi abraçado com os cachorros, cara. Ele falou assim, não, vou te dar uns cachorros aí também, cara, pra esquentar. Pra esquentar, porque se não tiver com cachaça e não tiver com os cachorros do lado, mano, tu passa muito frio. Cara, no outro dia, cara, eu acordei cheio de picada, de purga, mano. Mas cheio. 6 horas da manhã, cara. Acordei e já fui lá pra delegacia, agradeci o cara. Quando eu cheguei na delegacia, cara, Deus colocou um anjo. Uma mulher lá, uma policial. Ela ouviu minha história. Daí ela falou assim, viu, as tuas coisas não estão aqui. As tuas coisas estão lá na penitenciária. O pessoal da penitenciária faz isso para castigar as pessoas. Geralmente eles fazem isso, eles falam que as coisas estão aqui, mas eles ficam com as coisas lá. Só para você ter que voltar lá. E às vezes tem gente que nem volta. Eu falei, não acredito. Sério isso? E agora? Ferrou. Eu não posso voltar lá, eu não tenho condição. Eu expliquei a história para ela. Cara, e foi um anjo aquela mulher, ela falou assim, viu, se tem alguém pra ligar lá pra tua cidade, cara, o único número que eu lembrava era da casa dos meus pais, que meus pais atendendo, eles já estavam indo da parte de mim na polícia como desaparecido, porque fazia dias que eu tava fora, e eles já estavam esperando pelo pior, eles já estavam esperando que eu estava morto. Eles foram lá me resgatar, a gente deu um abraço, a gente se perdoou, sabe? Parecia que algo dentro da gente estava saindo, né? Quando eles viram que quase perderam um filho. E quando eu vi, assim, que chega, já deu para mim de dar desgosto para os meus pais, a gente se perdoou, né? Eu comecei a dar muito valor para as pessoas que estão ao nosso lado. Comecei a dar muito valor para os nossos pais, por mais que muitas vezes a gente tenha divergências, né? Porque a gente é humano, a gente nunca vai agradar todo mundo. A gente já começou a se perdoar mais. Então, cara, foi um momento de mudança na nossa vida. Nesse dia, quando eu tava voltando pra minha cidade, eu olhei no céu, assim, cara, mas tava um céu lindo. Sabe aquele céu depois de chuva, mano? Que ele abre, assim, cara, e ele abre lindo. Lindo, lindo, lindo. Cara, eu falava com o meu primo enquanto ele dirigia de volta. Falava, cara, que dia lindo, mano. Eu comecei a dar valor pras coisas, mano. Até pra um prato de comida, pra um pedaço de sabonete. Eu comecei a agradecer, cara, a minha vida. Eu comecei a agradecer mais, eu comecei a ser alegre, mano. Porque eu me liguei que eu fiquei muito tempo triste, sozinho. Eu comecei a ser uma pessoa mais feliz, alegre, mano. Eu comecei a ser quem eu era. Você tá ligado? Independente do que os outros iam pensar. Eu comecei a ser muito grato, mano. Muito grato pela vida. Eu tô livre, liberto. Cara, o valor da liberdade não tem valor, não tem, cara. A gente é muito abençoado por ser livre. Quando eu voltei pra minha cidade, eu não sabia nem por onde começar, cara. Minha casa tava hiper suja. O meu primo me ajudou ali a limpar as coisas só pra eu dormir, pelo menos. Tava muito suja, sabe? Foi um anjo que apareceu na minha vida, cara. E o Espírito Santo falou assim pra mim, resolve uma coisa de cada vez. Pra mim, a minha cabeça tava assim bagunçada, eu não sabia nem por onde começar. Eu tô com você, você vai resolver uma coisa de cada vez. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a resolver uma coisinha de cada vez. Fui resolver processo com o carro, resolvi cliente que eu não atendi, uma coisa de cada vez. Às vezes Satanás quer jogar tudo pra você ao mesmo tempo, e daí você, de tanto sobrecarregado, tu vai lá e usa a droga de volta. Eu comecei a resolver uma coisa de cada vez. Nessa época, eu me prontifiquei a estar fazendo um tratamento psicológico, e no tratamento eu pude ressignificar muitas coisas, galera. Eu tinha um preconceito com psicólogo de traumas anteriores que aconteceram lá no primeiro testemunho, né? Aquilo criou um trauma que eu tive que ressignificar depois de adulto.
e eu fui ressignificando muita coisa na minha mente, mano. Eu fui aprendendo muita coisa, né, das minhas experiências. Eu sempre tentei tirar coisas boas do que a gente passou, do que a gente viveu. E nessa época eu voltei para a igreja. Cara, bem na época rolou um acampamento. Cara, parece que Deus fez uma mudança de chave na minha vida, galera. Que eu conheci pessoas maravilhosas nesse acampamento. Me apresentaram, assim, um grupo de jovens, né? Uma célula que eu nunca pensei em conhecer pessoas tão maravilhosas. E eram tudo mesmo da mesma idade. Cara, a galera me acolheu, mano. Em anos de igrejas, eu nunca vi uma galera que me acolheu de verdade, sabe? Eu tinha ranço de Deus muitas vezes. E eu falo pra vocês, galera, busquem uma igreja, busquem um grupo de jovens, sabe? Algo que você se sinta acolhido. A comunhão é muito importante para você se libertar das drogas. E eu conheci essa galera, né, dessa célula, cara, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, pra frente, tudo mudou, cara, tudo mudou. E sou muito grato às pessoas. Parece que Deus me deu novos amigos, cara. Deus, parece não, com certeza. Deus ouviu minha oração. Deus colocou novos amigos, novas pessoas. O meu trabalho próspero, abençoado. A minha família, cara, restituição do meu relacionamento com os meus pais. Cara, tudo foi diferente, cara. A partir do momento que eu me prontifiquei a mudar, que eu dei o meu primeiro passo, eu falei, cara, não quero mais drogas. Eu acordei um belo dia e pensei, putz, cara, passou todo esse tempo e fazendo uma análise da minha vida, de tudo que eu aprontei, de tudo que eu vivi, a conclusão que eu chego, cara, é que eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo, mas nunca é tarde pra mudar, galera. Foca no que você pode fazer para você ser melhor para você hoje. Pega as rédeas da sua vida novamente e seja quem você é, cara. Seja feliz, seja alegre, mano. Se você tá nas drogas 5, 10 anos, mano, e o meu propósito hoje é estar dando o meu testemunho para você, para que você não perca mais tempo da sua vida e você aceite Jesus, cara. Porque Ele é o único Senhor e Salvador que mudou a minha vida. E por mais, cara, que as pessoas, os amigos, os meus pais, por mais que a família, todos me deixaram, teve um que nunca me deixou em todos os momentos da vida. E Ele se chama Jesus Cristo. Ele esteve comigo todos os momentos, me aconselhando, me guiando, me orientando. E hoje eu quero fazer esse apelo para você. Se você quiser aceitar esse Jesus que transformou a minha vida, é muito simples. Basta você repetir essa oração comigo. Feche seus olhos e repita. De onde você estiver, creia que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se Ele fez na minha, um cara que não merecia nada, Ele vai fazer na sua também. Creia nisso. E repita essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, dai-me uma nova história. Em nome de Jesus que eu te aceito. Amém. E se prepara, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho até aqui. Muito obrigado. Vocês já fazem parte da minha vida. Vocês já fazem parte, já estão no meu coração. Peço que vocês compartilhem o nosso testemunho para mais e mais pessoas estarem ouvindo, né? Não se esqueça de estar adquirindo os nossos livros, né? A partir do momento que vocês lerem, doa para alguém, pessoal, ou compra para algum amigo, né? Eu te garanto que eles vão estar ajudando, vocês vão estar ajudando muitas pessoas através desses livros. Agradeço a todos que acompanharam nosso testemunho até aqui.
Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E não se esqueçam, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Gostaram do testemunho até aqui? Deixe seu like, comenta, compartilha com seus amiguinhos. E nos vemos no próximo vídeo. Falou e valeu!